É ele, né, não? Calma, mulher. Ah, tá. Pode colocar para apresentar, Viara. Então, boa noite, ou bom dia. Não sei o horário que tá vendo. Eu sou Valquíria e vou dar continuidade à apresentação do trabalho, agora com o comentário interpretativo da obra. Eu trouxe, né, para o comentário interpretativo a questão do abolicionismo, a escravidão e também o símbolo de liberdade, né, que as personagens tratam durante a obra. Esse romance, né, como as meninas falaram anteriormente, ele foi publicado, né, em 1859, em pleno romantismo, e ele também é marcado por uma visão peculiar, né, no que tange ao possível discurso das minorias no século XIX. Ou seja, que nesse período, né, as minorias não tinham vozes. E a autora traz, né, nessa obra questões que naquela época não eram discutidas, principalmente a questão da escravidão do negro, até porque em 1888 é, foi, né, trouxe à luz a Lei Áurea, só que antes disso tinha-se movimentos, né, esses movimentos abolicionistas que também vão fazer parte das obras, só que vão fazer parte do terceiro movimento do romantismo, só que no ano de 59 não tinha muito essas obras que tratavam sobre essas questões. E Maria Firmina foi uma delas que deram início, né, a primeira mulher a escrever sobre essas questões do abolicionismo, trazendo essas vozes, né, que não tinham uma voz ativa nesse período. Ela também trata questões, né, da voz ativa da mulher, que a mulher também era uma minoria, não tinha voz ativa, mas ela também trata sobre essas questões, até porque não tinham obras, né, nesse período, que estavam ainda começando os movimentos ainda, mais para frente ia ter, né, esse movimento, né, de obras trazendo essa temática do abolicionismo, e ela foi uma das primeiras, né, que começou a dar o início a escrever sobre. A sua narrativa, né, ela também vai dividir, né, uma estrutura bastante conhecida do romance, até porque ela traz o mocinho, né, que é Tancredo, esse homem puro, esse herói, e a moça também, a mocinha Úrsula, né, trazem esses personagens, né, do aspecto voltado para o romance, características, né, que fazem parte desse período, desse movimento literário. E ela também traz, né, uma visão da inovação de um discurso, né, que parece romper com a tradição, a visão do negro, que eram difundida nos romances da época, que ela vai trazer essa quebra, vai trazer uma visão que não era vista nessa época, uma visão do negro, que é uma visão ativa, a visão da sua cultura também. E ela traz também, né? Ela vai trazer nos seus discursos, trazer nos seus discursos, além de trazer os discursos da minoria, também traz a construção do discurso também das personagens, nas narrativas, né? Que elas são conscientes quanto à sua condição, são conhecedoras da própria cultura e elas também são conhecedoras do seu passado africano, como no caso de Susana, que eram aspectos, né, características que não tinham antes, que não eram abordados. Então há essa quebra de estereótipos, né, das obras antigas que não tinham, né, que não tinha essa visão, e ela traz isso nas suas obras, né? E ela também traz na sua obra o discurso do outro, né? Que nesse caso são os negros, que ela faz ouvir pela primeira vez, né, na literatura brasileira, a voz política que denuncia o conquistador europeu como bárbaro e traz também a voz feminina, que ela não é aceita a exploração, a humilhação, que nesse caso é a Preta Suzana, que ela traz essa voz ativa, essa crítica, né, desse histórico de escravidão, e também traz, né, essa política de denúncia contra esses conquistadores europeus, esses bárbaros, as barbaridades que eles fizeram durante todo o período da escravidão. Pode passar, por favor. Bom, aqui, né, é a visão da autora sobre o abolicionismo e a escravidão. A obra retrata questões sobre abolicionismo e escravidão no século XIX, no auge do patriarcalismo. Trata-se de uma obra que dá voz a vários personagens, principalmente negros, através de vivências e lutas sobre um regime escravocrata. A obra é marcada por diversos personagens, entre eles a Preta Susana, Túlio e Anteiro, trazendo a visão do negro
perspectivada pela visão de mundo do escravo. A autora Firmina dos Reis traz uma visão e imagem positiva do negro, pois sua visão inovadora busca trazer novas perspectivas na focalização das vozes narrativas. A obra debate questões sociopolíticas, né, que aconteciam na época, a questão dos senhores grandes de terra, do sociopolítico que envolvia nesse período. E ela também aborda, né, abordando a realidade do negro, nos permitindo refletir e enxergar o seu mundo e partir dessa perspectiva e vivência. Ela também, né, aborda durante a narrativa, né, durante a sua obra, ela também vai se utilizar, né, de uma estratégia ao qual, né, não apenas ela vai denunciar, né, esses aspectos econômicos que prevaleciam na escravidão do Brasil, mas também ela vai tratar de estabelecer durante toda a sua obra a africanidade do negro. Ela vai trazer essas origens, vai trazer essa cultura enraizadas nos negros, porque eles vieram para cá, mas eles tinham seu passado, eles tinham a sua história, essas raízes em si, e ela vai abordar, ela vai trazer isso muito bem durante as vozes, as narrativas de tanto de Túlio, da Preta Susana também, que é onde fica bem marcado essa africanidade do negro, mesmo que durante a narrativa ela apareça institucionalizada no âmbito da serventia. As personagens, a Preta Susana, o Túlio, Anteiro, eles são retratados, né, de uma forma distante do que se constitui no período da escravidão, como eu falei anteriormente, né? Houve uma quebra dessa visão, né, do negro e trouxe mais uma voz ativa, mostrando suas culturas e os estereótipos que antes não eram vistos, que eram estereótipos que eram postos através desses grandes proprietários de terras, que é uma visão totalmente diferente. E Maria Firmina traz essa visão, né? Culturalmente, né, sobre esses estereótipos que eram formados, né, por grandes proprietários de terra, como eu falei, e também há uma consagração desses negros, né, com a visão humanizada. Ela traz muito esses aspectos humanizados dos negros nas suas falas durante a obra. E também através dessas experiências e perspectiva da sua própria individualidade, porque eu vou trazer, durante essa análise, três perspectivas diferentes, né? Que vai ser de Túlia, Preta Susana e Anteiro. A questão de como eles vão ver a escravidão, de qual é esse sentimento, de essa africanidade, as origens deles que eles vão trazer e o sentido de liberdade. Cada um vai trazer e trazer um sentimento de liberdade diferente, né? Vai diferenciar um do outro. E também ele vai se configurar também, né, nessa obra, as personagens eles vão trazer uma grande relevância, né, para a formação discursiva e moral do romance. Pode passar, por favor. Agora eu vou trazer, né, as visões das personagens, como eu falei anteriormente, que é a visão das personagens sobre a escravidão e o símbolo da liberdade. Primeiro eu vou falar sobre Túlio, a Preta Susana e Anteiro. Pode passar, por favor. Túlio, né? Túlio foi um jovem que ele vive, né, amargurado diante da sua condição de escravo. Apesar de tudo, mantém forte as suas origens dentro de si. A autora evidencia o sentimento de sofrimento pela escravidão, mas ele concede um valor puro e divino, idealizado na pureza da alma pela sua devoção a Deus. No fragmento a seguir, evidencia a disposição do caráter nobre e o compadecimento diante do rapaz desfalecido. E o mísero sofria porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecerá a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros, como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso, e por isso seu coração esterneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe ofereceu à vista. Ou seja, aqui a autora Virginia traz uma característica daquele herói, né? Traz essa perspectiva dele de uma alma pura, humanizada, clemente a Deus, né? Devoto a Deus, de uma alma pura, típico de um herói romântico, romantizado. Aqui traz essa humanização, né? Uma visão totalmente diferente do negro que era posto nessa época. Aí há uma quebra, né, desses estereótipos que eu falei anteriormente, dessa visão do negro. Aqui ela está colocando, como eu falei, essa imagem de um herói, né, diante dele. E também é importante citar, né, que além dela trazer essa imagem de bondade e tudo que ela traz para ele,
ela é também perceptível que percebe-se, né, que desse modo há uma sobreposição do caráter sobre os possíveis efeitos, né, da interioridade, ou seja, a virtude é disposição para a prática do bem, que apesar desse sofrimento da escravidão, dele viver dessa escravidão, dessa amargura, ele ainda possuía bondade, esse coração puro, ele era virtuoso, né, ele possuía esse coração puro, e sempre fazia essa prática do bem. Tanto até que, quando ele viu Tancredo lá caído no chão, quando ele sofreu o acidente, ele imediatamente correu para salvá-lo, porque era uma alegria ele, era uma aventura poder salvá-lo ele. Então, aqui o personagem Túlio, né, ele representa a dignidade humana. Portanto, ele serve de padrão moral, né, para os personagens ligados ao poder. Ou seja, qual eram os personagens ligados ao poder? Aqueles personagens proprietários grandes de terras. Isso é bem, a gente percebe isso no Incomodador P, o homem mau, o homem mau que trata as pessoas maus com os escravos mesmo. Era uma crueldade sem fim. Aí vê nessa imagem do escravo, do negro, com essa bondade, né? Com essa moral, com se vindo de padrão, né, para a moral, né, das personagens ligadas ao poder, e trazia essa dignidade humana, né, diante deles, tanto que ele é visto aqui, a Firmina traz ele como um herói, essa bondade, né, e a autora, né, ao construir essa personagem, ela determina a diferença, essa alforria e manutenção, que seria a liberdade concedida ao escravo pelo senhor de alforria, que o que ele queria muito era a liberdade, poder ter essa liberdade, e ele conseguiu, quando Tancredo é, ao ser salvo, né, ele quis recompensar Túlio, né, por esse ato de bondade, e ele deu ele a liberdade, que era algo que ele buscava. Ele queria ser livre como um pássaro, andar por aí sem ser um escravo, e ele conseguiu, né, essa tal liberdade, né. Pode passar, por favor. Aqui está, né, uma citação do livro que eu retirei. Que ventura! Então disse ele, erguendo as mãos ao céu, que ventura poder o salvar. O sangue africano fervia-lhe nas veias, o mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão, e embalde de sangue ardente que herderá de seus pais, e que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar embalde. Aqui traz um aspecto que eu falei anteriormente, né, sobre a africanidade, sobre as raízes e a cultura. Apesar de ele não ter nascido na África, né, que mais para frente eu vou trazer essas duas histórias de Suzana e de Antero, que eles trazem essas raízes da África, a liberdade para eles era uma África, está na África. Túlio, ao contrário, ele nasceu no Brasil, já nasceu nessa servidão, já nasceu como escravo, ele não foi tirado das suas raízes, do seu país, mas ele traz em si ele herda dos pais esse sangue ardente e forte. Ele traz essa ancestralidade do seu povo dentro de si, que apesar de ele viver nessa servidão, na escravidão no Brasil, eles nunca puderam resfriar em balde diante da escravidão. Ou seja, ele traz essa força, essa sua origem, essa africanidade dentro dele. Dissemos, se revoltava porque se lhe erguia como um barreiro o poder do forte contra o fraco. Ele, entanto, resignava-se e, se uma lágrima de desesperação lhe arrancava, escondia no fundo da sua mísera. Assim que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e martírios, sem esperança e sem gozo. Ó esperança! Só tem os desgraçados no refúgio que a todos oferece a sepultura. Gozos, se na eternidade os atevêem eles. Coitado do escravo, nem o direito de arrancar do ímã ao peito um queixume de amargura e de dor. Pode passar, por favor. Aqui tem a citação, né, que eu falei anteriormente, né, que ele, apesar de trazer essas amarguras que a escravidão lhe impôs, né, de viver esses anos de servidão diante dessa realidade da escravidão, ele possuía esse coração puro, sempre dentro dele, de sempre querer fazer o bem, apesar de todas as amarguras que ele vivia na sua vida. Pode passar, por favor. Aqui eu vou tratar de uma voz muito presente e muito marcante diante de toda a obra, quando se trata da africanidade e da representatividade
negra, principalmente porque é uma voz ativa, é uma voz mulher. Estamos falando do século XIX, onde as mulheres eram minorias e não tinham vozes. Ainda mais, estamos falando aqui de uma escrava, de uma mulher e negra, vivendo nessa época. E aqui ela traz uma crítica e traz esses seus laços, né, do seu país de forma forte. Mesmo ela ter saído do seu país de forma forçada, ela nunca esqueceu suas raízes, suas origens. Pelo contrário, isso é o que ela mantinha forte e tentava todos os dias sobreviver diante da sua condição de escrava, durante todos os castigos, durante toda essa servidão sem fim. Os aspectos, né, da escravidão no Brasil, entretanto, ganha força em Maria Firmina dos Reis, pois sua visão inovadora busca trazer novas perspectivas na focalização das vozes narrativas. Podemos perceber em uma passagem do capítulo 9, em que o discurso da Preta Suzana é posto em cena desde a saída forçada de sua terra natal, a África, até o abandono de sua família e os horrores sofridos no navio negreiro. A Preta Suzana inicia um monólogo, contando a partir de suas vivências e experiências vividas na África o que era liberdade para Túlio, através da afirmação da identidade cultural africana, segundo as suas experiências de vida, e não da maneira institucionalizada, da escravidão, afirmando durante a leitura a força africana e a identidade do negro. A liberdade para a Preta Suzana não consiste em ser alforriado ou sofrer manutenção, como aconteceu com Túlio. Ou seja, tem uma parte durante a obra, quando Túlio encontra a escrava Suzana na casa de Úrsula, que ele contou que Tancredo chamou ele para eles viajarem e chamou ele para o acompanhar. E ela pergunta, Túlio, tu és livres? Porque nessa visão dela, mesmo ele tendo a carta de alforria, ele sendo liberto, ela viu isso como se fosse uma liberdade. Liberdade para ela era voltar às suas origens, voltar para a África, voltar à sua identidade cultural africana, né? E não receber essa carta de alforria, porque para ela isso não significaria uma liberdade significaria o seu povo, o seu país, as suas origens. E também fica muito marcado nisso, nessas questões, na citação. Pode passar aí, por favor. Aqui, esse aqui é o monólogo que ela fala para Túlio o que seria essa tal da liberdade. Liberdade, liberdade. Ali eu a gozei na minha mocidade. Continuou Susana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila no seio da felicidade, vi despontar o sol rutilante e ardente do meu país. E louca de prazer, e essa hora matinal, e que tudo aí respira amor. Eu corria as descarnadas e arenosas praias, e aí com minhas jovens companheiras, brincando alegres, com um sorriso nos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das 1000 conchinhas, que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Ah, meu filho! Mais tarde, deram-me em matrimônio a um homem que amei como a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união veio uma filha querida, e que me revia e que tinha depositado todo o amor da minha alma. Esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, e essa filha tão extremamente amada, ah, Túlio, tudo me obrigaram aos bárbaros a deixar, ó, tudo até a própria liberdade. Então aqui ela traz tudo isso que lembra ela o que é a liberdade. Era acordar, estar na sua terra, ao lado da sua mãe, do seu esposo, que ela foi prometida em matrimônio, ao lado da sua filha, correr nas praias. Tudo isso é o que era para ela liberdade. Tudo isso é o que lembra ela. Não o que aconteceu, que ela foi tirada das suas raízes, da sua terra, para uma escravidão sem fim. Pode passar, por favor. Também, que eu tinha falado anteriormente, ela não só trata as questões da liberdade, o que era símbolo de liberdade, essa africanidade dela, essa história dela, mas ela também traz críticas por trás, essas críticas aos senhores de terra, como eles tratavam, que eles iam
para a África, tiravam essas pessoas à força das suas terras e levaram, né, em barcos cargueiros de forma desumana, sem uma alimentação adequada, sem nenhumas condições realmente, né, boas para servirem anos e anos de escravidão, em penas, né, levarem castigos, por menor que fosse a infração, e ainda mais por horas e horas e horas longas de trabalhos, que só tinha até no mínimo umas 3 horas de sono. Aqui ela retrata como foi esse processo, né, dela ser tirada da sua terra, da sua família, todo o caminho que ela percorreu da África até o Brasil e como foi que ela viu tratando os seus semelhantes, os seus irmãos, como eram tratados. Então ela vai retratar isso muito bem nesse fragmento da obra que retirei. Quando me arrancaram daqueles lugares onde tudo me ficava, pátria, esposo, mãe e filha, e liberdade. Meu Deus, o que se passou no fundo da minha alma? Só vos o pudestes avaliar. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário à vida. Passamos nessa sepultura, até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé. E, para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como os animais, ferozes, das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez, a comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes dou a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Ou seja, a autora aqui traz grandes críticas, né, à escravidão, a todo esse processo, né, de retirada das pessoas da sua terra, todo esse processo que eles trazem de lá para cá, ela traz muito bem isso durante essas passagens, a modo como eles tratam eles como se fossem animais, não como semelhantes. Ela até cita aqui como é horrível de lembrar que criaturas humanas tratam seus semelhantes assim. Ou seja, que ela traz à autora esse olhar humanizado dos negros, que era uma visão que não se tinham. Estavam em posição, né, eram escravos negros, eram voz caladas e não tinham espaços de voz. E Maria Firmina, né, não sei se tinha muitas, não se tinha muitas obras. Ela foi a primeira, assim, uma das primeiras que deu esse pontapé em trazer essa temática, né, do abolicionismo, da escravidão e com a voz crítica, trazendo eles um lado humanizado, como o herói, no caso de Túlio, trazendo essas origens, né, essa crítica na voz também de Susana. Isso também é muito retratado durante a obra e como ela traz isso, até porque Maria Firmina, ela também era afrodescendente, então ela tinha uma posição também de voz, ela tinha lugar de voz diante dessas falas. Também é importante situar que durante essa obra, né, ela também fala sobre que, além de tratar, né, sobre essas origens da africanidade da personagem, como está na citação e eu falei anteriormente, a autora também funde sua crítica ao fundo histórico da narração, que essa citação traz muito bem sobre isso, que retrata, né, os aspectos dessa escravidão na voz da Preta Susana e relatando, né, desse a saída forçada da sua terra natal, a África, e todos os sofrimentos que ela sofreu de lá até cá, né, longe da sua família, e também todos os horrores sofridos durante o navio negreiro. Susana, ela também relata esses maus tratos, como estava na citação que eu falei anteriormente, e como foi essa crueldade humana, né? Como ela atingiu esses níveis inaceitáveis de maldade, ao ponto, né, de qualquer erro, o menor que fosse, eles eram punidos por diversas penas e torturas. A personagem também, na sua fala, é perceptível, né, o sentimento de dor e revolta ao relatar todo o tratamento desumano que eles sofreram, né, que eles sofreram destinado aos negros, né, durante essa escravidão, não só na escravidão aqui no Brasil, mas também durante esse transporte, também no navio negreiro. Pode passar, por favor. Agora eu vou trazer
a outra personagem, Antero, também, que ele traz um símbolo que lembra a África a ele, o que era a liberdade para ele, o que lembra sua pátria. A autora dá voz também ao personagem Antero. Ele busca as raízes e sua africanidade através da cachaça. Elemento esse que traz recordações da sua terra natal, trazendo a originalidade da sua identidade. Em seu discurso, traz a ideologia da dignidade do trabalho como a evasão da sua situação como escravo, ou seja, que através do trabalho ele tem essa evasão, né? Como fala aqui, evasão da sua situação como escravo, ou seja, porque ele teria dinheiro, poderia comprar, né, essa cachaça que ia fazer com que ele lembrasse da sua terra, como se fosse uma válvula de escape. Ele ia apagar um pouco, não somente apagar, mas como se fosse para trazer um conforto ao seu coração diante de tudo que está acontecendo a ele durante essa escravidão, durante essa crueldade que foi lhe imposto. Traz aqui também, pois através do trabalho, né, ele poderá conseguir dinheiro para comprar a cachaça, fruto do seu vício. Antero faz uma contraposição de valores do qual a África é símbolo de liberdade humana e o Brasil como símbolo de escravidão. Isso fica bem evidente não só porque a cachaça lembra seu país de origem, mas também quando a personagem, através da qualidade da cachaça, traz ideologias sobre a qualidade. Associa-se Associa a cachaça do Brasil pela péssima qualidade e efeito de alienação do homem, um símbolo do vício e do fracasso. Na África, de boa qualidade, se associa aos momentos de lazer, símbolo de descanso e fruição do homem trabalhador ligado à terra. Ou seja, que através da cachaça ele liga, né, o Brasil, que é um país que escravizou ele, né, um símbolo dessa cachaça que traz essa alienação do homem, né, um símbolo desse vício, do fracasso, enquanto a África, seu país, é a liberdade. Esse discurso lembra muito o discurso também de Suzano, que era a liberdade para ela. Era estar no seu país, estar nas suas origens. E que para ele, Anteiro, estava no símbolo da cachaça, que era algo, não é propriamente uma cachaça, a cachaça aqui no Brasil. Lá na África era outro tipo de bebida, outro tipo de bebida alcoólica, que traz, né, esse símbolo de descanso e fruição do homem trabalhador ligado à terra. Pode passar, por favor. Aqui agora tem a citação, aonde ele coloca isso. Pois, ouça-me, senhor conselheiro, na minha terra há um dia em cada semana, que se dedica à festa do fetiche. E nesse dia, como se trabalha, a gente divirta-se, brinca e bebe. Ó, lá então é vinho de palmeira, 1000 vezes melhor que cachaça, e ainda que tiquira. Então, aqui traz, né, essa simbologia, essa liberdade. A África, seu país, a liberdade, que ele traz como símbolo a cachaça, e o Brasil é como o país que escravizou. O país que restringiu sua liberdade em meio a essa servidão, né, por meio dessa crueldade que, que estava na sua vida, e ele via isso como uma invasão da invasão, né, de ser escravo através da cachaça, como se fosse esse conforto, né, como eu falei anteriormente, esse conforto que trazia a ele, que lembrava o seu país, e para ele seria como se fosse um símbolo de liberdade, pelo menos de libertar mentalmente, né, no meio do que ele estava vivendo, no meio dessa escravidão, de todo esse sofrimento, não só seu, como dos seus semelhantes. E Maria Firmina traz isso muito bem, traz críticas, traz voz ativas, traz os símbolos, né? E traz essas vozes que eram caladas, vozes que não eram ativas, não só os escravos, também na obra dela traz a questão da mulher, mas no comentário interpretativo eu foquei sobre essa questão do abolicionismo, da escravidão. Ela traz essas vozes, né, que eram apagadas durante o século XIX, que eram vozes que eram apagadas devido a esses senhores, devido a esse modelo escravocrata, né, que tinha nesse período do século XIX, no período do imperialismo. Então é isso. Pode passar e muito obrigada.